depois do culto, nós teremos o junta panela. Era assim que a igreja primitiva fazia a ceia. Então, se você não trouxe nenhuma comida, você fica para comer. É assim? Se você não pôde trazer nada, fique para comer. Porque mais importante do que comer é a sua presença. Eu já falei aqui antes e repito, Neemias, ele não retornou simplesmente para reconstruir o muro. O muro era um instrumento que tornava possível o verdadeiro objetivo de Neemias. Que o verdadeiro objetivo de Neemias qual era? Adoração ao único Deus Todo-Poderoso. A adoração nessa época só era possível, a adoração conforme a lei de Moisés, a adoração era em Jerusalém. Portanto, a construção do muro era uma ferramenta para possibilitar o verdadeiro culto ao verdadeiro Senhor. De modo que podemos dizer que Neemias tinha duas obras. Uma era do muro, a primeira, concluída em 52 dias, conforme Neemias 6,15, mas depois a segunda obra, ou a mais importante, a bem da verdade, a única e verdadeira obra que importa, era uma obra religiosa, espiritual, resgatar o culto ao Senhor daquele povo. Nós vimos que o povo, portanto, se reuniu num grande culto, um culto público, depois da reconstrução do muro, né? Depois da reconstrução do muro, o povo se reúne num grande culto público. Neemias 8:1 diz que todo o povo juntou-se como se fosse um só homem. Estavam reunidos. Um mesmo Senhor, uma só mente, um só Espírito, estavam reunidos como um só homem. O sacerdote Esdras trouxe a palavra. Ele leu do raiar da manhã até o meio-dia. 6 horas. E Neemias 8:3 diz que todo o povo ouvia com atenção. Todo o povo, aqueles que podiam entender, homens, mulheres, todos que podiam entender, ouviam com atenção. Alguns dos levitas exerciam o dom do ensino. Mestres que eram, eles instruíam o povo, liam, interpretavam e explicavam para que o povo entendesse a palavra. E na medida que o povo entendia a palavra, o povo chorava. Na medida que compreendiam a palavra, se sentiam humilhados pela palavra, confrontados pela palavra e choravam. A ponto de Neemias, governador, Esdras, sacerdote e escriba, e outros levitas, dizerem para o povo: parem de chorar, parem de chorar. Este é um dia consagrado ao Senhor. Se alegrem. Era como se dissesse: olha, existe tempo para todas as coisas. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia da gente se alegrar. Vamos nos alegrar, saiam, comam. Hoje não tem choro. A alegria do Senhor é a nossa força, eles disseram. E o povo entendeu. E se alegraram quando entenderam também. Entenderam que, apesar de tudo, a misericórdia do Senhor é grandiosa. Apesar de tudo, compreenderam quão grande é o Senhor e saíram para comer naquele dia, para comemorar naquele dia. Mas a verdade é que aquela reunião tinha provocado algo que foi um divisor de águas na vida daquele povo. O povo de fato tinha experimentado de um quebrantamento real. O povo de fato tinha experimentado de um avivamento genuíno. Não é de um avivamento circense, de gente gritando, pulando, não, avivamento genuíno, arrependimento, coração quebrantado, contrito, convicção de pecado. Eu sou pecador. E aquele povo queria mais palavra, queriam conhecer mais de Deus. No dia seguinte, mais uma reunião, uma espécie de reunião de líderes. É nessa reunião que, mais uma vez, eles param para estudar a palavra, o amor pela palavra. Isso está em Neemias 8:13. Eles param para estudar a palavra mais uma vez. E neste dia eles descobrem que não estavam cumprindo uma das orientações que continha na lei, que era a festa das cabanas. A festa das cabanas, os irmãos sabem,
Foi uma orientação na lei mosaica para que o povo juntos habitassem em cabanas durante 7 dias, em memória ao tempo que passaram no deserto. E eles tinham praticamente 1000 anos que não comemoravam essa festa. Quando leram, perceberam que não estavam fazendo. E assim como manda a lei, entre o dia 15 e o dia 22 do 7º mês, eles estavam no 7º mês, eles comemoraram a festa das cabanas. Eles se reuniram. E a palavra diz que todos os dias eles leram a lei. Todos os dias eles meditaram na lei e no 8º dia terminam com um culto público. Um culto, uma reunião solene. Finalizado isso, apenas 2 dias depois, esse povo se reúne novamente, no capítulo 9. Mais uma vez eles se reúnem. E aqui é hora de chorar. Eles que tinham sido instruídos, olha, não chore agora, dia do Senhor. Agora é hora de chorar. Eles se reúnem, fazem jejum, vestem pano de saco, colocam terra sobre as cabeças, confessam seus pecados, confessam a maldade dos seus antepassados. Confessar a maldade dos antepassados é como confessar a sua própria maldade. Nós caminhávamos como eles, nós fomos ensinados por eles e caminhávamos como eles. Por isso, eles liam a lei mais uma vez. Por isso, meditavam na palavra mais uma vez e continuavam confessando seus pecados e adoravam o Senhor. E houve um grande louvor naquele lugar. Houve uma grande adoração naquele lugar. Os levitas clamavam e conclamavam o povo a louvar. Louvem o Senhor, o seu Deus, louvem o Senhor, que vive para todo sempre. Mais uma vez, uma demonstração de quebrantamento daquele povo. E a partir daí, inspirados pelo Espírito Santo, nós somos presenteados com uma linda oração a partir de Neemias 9:5, até o final do capítulo, Neemias 9:37. E essa oração, ela tem adoração, ela tem confissão de pecado, e ela termina com um pedido de socorro. Lá no verso 37 é um pedido de socorro. Ele fala, por causa de nossos pecados, olha, a culpa é nossa, por causa dos nossos pecados. A sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós, produção da terra que eles estavam, tá? Estavam sob o domínio sírio. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, como bem lhes parece. É grande a nossa angústia. Socorro, Senhor. Socorro, Senhor. E em vista disso, aquele povo que antes chorava, depois ria, chorava de novo, medita na palavra, resolve agir. Resolve agir. Era como se dissessem, olha, já estudamos a palavra, já entendemos a palavra, já choramos, já sorrimos, nós já compreendemos a nossa responsabilidade, chegou a hora de agir. E o capítulo 10 fala exatamente desse agir. Nós vamos ler aqui, por uma questão de tempo, até o verso 29, e à noite a gente lê todo. Eu vou começar pelo 38 do capítulo 9, que diz, em vista disso tudo, em vista desse resumo todo que eu fiz para vocês, dessa oração, estamos fazendo um acordo, está na hora de agir. E o acordo é por escrito, e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Não só está na hora de agir, como é uma obediência escrita. E tal qual um cronista, tal qual um secretário estatutário, ele traz a relação dos nomes. Essa é a relação dos que assinaram, capítulo 10. Começa sempre com o líder. Neemias, o governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Esses eram os sacerdotes. Dos levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os colegas, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Acur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. 2 líderes do povo,
Parós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Rassum, Bezai, Harife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaías, Osés, Hananias, Razube, Haloeis, Pileia, Sobeque, Reum, Hassibane, Hassabiná, Maceias, Aías, Hanã, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam sob maldição e sob juramento a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Deus. Até aqui. Percebem? Aquele povo faz uma... É como se você chegasse aqui para o culto hoje e a gente estabelecesse agora aqui uma assembleia. A partir de agora, a gente vai obedecer a palavra do Senhor. Pode pegar a assinatura de todo mundo aí. Vamos fazer aqui um acordo. Todo mundo aqui, a partir de agora, obedece a palavra do Senhor. Pega o nome de todo mundo, assina, sob pena de maldição. Sob pena de maldição. Algumas versões estão dizendo imprecatório. Sob pena de maldição. Foi isso que aconteceu. Nome dos líderes e de todo o povo que ali estava. Esse povo mergulhou na palavra como poucos já fizeram. É muita Bíblia, muita teologia. Tinham sacerdotes, escribas, levitas. Era profundo. Eles estavam num momento de profundidade, imersão na palavra. Um culto de 6 horas. Imagine. Levitas instruindo. Depois outra reunião, mais leitura da palavra, interpretação. Eles tinham nada mais, nada menos do que Esdras como ministro de ensino. Era Esdras. Sacerdote e escriba. Mais um pouco, e uma festa de 7 dias, e palavra do começo ao fim, todos os dias, meditando na palavra. O centro daquela comunidade se tornou a palavra. E agora, depois disso tudo, eles se reúnem, olham para si, olham uns para os outros e fazem um acordo. E o acordo era formal, não era de boca. O acordo era formal. Algo como, precisamos assumir nossa responsabilidade. Nós já fomos orientados. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Agora é com a gente. Nós precisamos obedecer. Obedecer é a responsabilidade que eles assumiram aqui. Precisamos obedecer. Nós vamos meditar à noite no desenrolar desse obedecer, mas agora pela manhã eu quero pensar somente nesse compromisso do povo de obedecer. Aqueles que já tinham se humilhado e chorado diante da compreensão da palavra, que até aqui era a lei, diante de um entendimento verdadeiro das Escrituras, adota uma postura de santidade e piedade por meio da obediência. Aliás, vale a pena a gente lembrar que uma verdadeira compreensão da palavra, um verdadeiro entendimento das Escrituras, só pode ter como consequência, só pode ter como resultado uma postura de santidade e piedade por meio da obediência. Não existe outra, senão essa consequência. Como eu disse, estes homens se comprometeram formalmente com uma nova vida. Uma vida diferente do que vivida até ali. A partir de agora, queremos ter uma vida de obediência da palavra. Era esse o acordo que eles estavam fazendo. A partir de agora, queremos ter uma vida de obediência a Deus, a partir dos escritos revelados pelo Senhor. É lindo esse texto.
mas uma coisa nos preocupa, porque não é para todos. O verso 28 deixa isso claro. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Porque no primeiro momento dá a ideia que são todos, né? Não, não são todos. São todos que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus. Não é para todos. É para aqueles que de fato amam ao Senhor, amam a palavra e estão dispostos a uma vida de obediência. É somente para aqueles que amam verdadeiramente a lei, somente para aqueles que amam verdadeiramente a palavra. Porque a palavra aponta para aquele que a revela, a palavra aponta para o Senhor. De modo que amar a palavra e não obedecer a palavra, talvez seja um sinal de que não exista um amor verdadeiro. E é exatamente importante a gente enfatizar isso, porque alguns não têm interesse algum pela palavra. Algumas pessoas não têm menor apreço pela palavra. Não desejam a palavra. Se ficar uma semana sem pegar, não sente falta alguma. São capazes de citar às vezes, mas isso não significa absolutamente nada. Vocês lembram como é que Satanás confrontou Jesus no deserto? Satanás usou a palavra. Qual o apreço que ele tem à palavra? Qual o apreço que Satanás tem pela palavra? Mas ele usou a palavra. Tem pessoas que têm uma facilidade para memorizar que é incrível. Toda memorizada. Mas não tem apreço pela palavra. Outros têm interesse pela palavra, mas não amam a palavra. Olha que coisa estranha. Têm apreço pela palavra, mas não amam a palavra. Antes, amam aquilo que a palavra pode lhes proporcionar. Alguns não amam, alguns não têm interesse, outros têm interesse, mas não por amor à palavra, mas pelo que a palavra pode proporcionar. A Bíblia está cheia de relatos destes. E permita lembrar alguns. Oséias 4:6. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não tem apreço pela palavra. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Olha, ele está falando para sacerdotes. Ele está falando para sacerdotes. Em tese está falando para aqueles que deveriam ser exemplos de amor à palavra, de submissão à palavra. Uma vez que vocês se esqueceram da lei do seu Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. 1 Coríntios 11:29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para seu próprio prejuízo, para o seu próprio juízo, aliás. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão se autocondenando, porque vocês não têm interesse pela palavra, não obedecem, vocês estão criando juízo para vocês não têm apreço pela palavra. Eu não entendo como um crente que vem à igreja dominicalmente, não tem apreço pela palavra, passa a semana toda sem pegar na Bíblia. Recebe no celular aquele texto, quando vê que a Bíblia passa logo direto. Tem apreço pela palavra. Rejeita a palavra. Chegar alguma coisa do Bahia ou do Vitória, não, pera aí que eu vou ver agora. Mas se vier a palavra, rejeita a palavra. Não tem apreço pela palavra. Olha, também rejeito vocês. É o que o texto de Oséias está falando. Vocês não me lembram de mim, vocês não têm apreço por mim, eu também rejeito vocês. Mas o segundo caso são de pessoas que têm interesse pela palavra, mas não é por amor à palavra, mas amor pelo que a palavra pode proporcionar. Olha a segunda carta de Pedro 3,16. Ele, falando de Paulo, né? Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Aí é gente que pega a palavra, mas torce, conforme a sua conveniência, para a sua própria destruição também. Mas o caso talvez mais emblemático
Atos 8:18, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Simão o Mago, lembra de Simão o Mago? Caminhando, ele diz, verso 19, deem-me também essa autoridade para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com o dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque seu coração não é reto diante de Deus. Eu devo lembrar que o verso 13 do mesmo capítulo diz que ele creu e foi batizado. Ele estava no meio, fazia parte da igreja. Você já imaginou falar isso para um irmão hoje? Olha, você não tem parte nisso aqui não. Pereça você. Ele fazia parte da igreja. Simão creu e foi batizado. Mas ele queria o quê? Ele não tinha apreço por aquilo, ele queria muito mais ver o que aquilo poderia lhe proporcionar, poder, fama, talvez. É o que acontece com algumas pessoas que leem a palavra. Filipenses 1,15, Paulo diz assim, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes, ou seja, aqueles que fazem por inveja e rivalidade, aliás, estes que fazem por bondade, fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho, mas aqueles que pregam por inveja e rivalidade, pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode aumentar a minha aflição na prisão. Aí Paulo fala, mas que importa, contanto que eles preguem a palavra. Estão pregando para a sua condenação, né? Porque é por inveja, mas contanto que seja a palavra verdadeira, contanto que não pregue palavra falsa, eu me alegro com a pregação do Senhor. O que aquele povo demonstrava com Neemias e Esdras foi uma verdadeira e profunda conexão com a palavra. Desejo pela palavra, interesse pela palavra, mas não só isso, interesse por causa do amor que tinham pela palavra. É uma espécie de ansiedade por cumprir a palavra do Senhor, uma vontade de viver da palavra, uma vontade de obedecer a palavra, de conhecer mais a palavra. Isso é que é o amor à palavra. É isso que esse amor verdadeiro precisa demonstrar. Ações. Olha, não ame só de falar, não ame só de palavra, não ame só através do seu discurso, tem que ser acompanhado por ações. Se o amor é verdadeiro, a obediência também é verdadeira. E aqueles homens falam assim, bota no papel, a gente a partir de agora só vive debaixo da lei. Vivemos muito tempo afastados, e nós queremos viver conforme a palavra. Gisbertus Voetius, ele foi um importante teólogo, foi um pastor e acadêmico que viveu na Holanda, participou inclusive do Sínodo de Dort, foi um importante concílio que aconteceu na Holanda, na Igreja Reformada. E Voetius, ele defendia que a verdadeira teologia deveria unir ortodoxia, devoção e prática santa. E combatia assim o racionalismo frio ou o misticismo desordenado. Então ele falava assim, estude sim, cresça, busque, mas sempre acompanhado de prática santa, piedosa. E ele tem uma frase que é muito interessante, ele dizia que alguns homens estudam teologia como quem procura ouro, outros como quem procura argumentos para vencer discussões na taverna. Taverna é o lugar que o pessoal ia para beber vinho, né? Alguns homens estudam teologia como quem procura ouro, outros como quem procura argumentos para vencer discussões na taverna. Os primeiros tornam-se sábios, os segundos apenas barulhentos. Aqueles que buscam como ouro tornam-se sábios. Aquele que busca só para vencer discussão são barulhentos. Estuda só para vencer discussão, só para ter a melhor argumentação. Isso não é amor à palavra. Nenhum.
essa crítica de Boétios mostra um fato. Algumas pessoas buscam da palavra apenas para alimentar o seu orgulho em debates vazios. Apenas para isso. Quantas discussões que nós vemos nas redes sociais, tão vazias, tão carentes de piedade, tão rasteiras. Algumas discussões só existem, ou pelo menos deveriam permanecer, dentro do arraial acadêmico. Não tem proveito nenhum para a igreja. Nenhum. Pessoas que buscam se alimentar da palavra, mas não para ter a palavra, mas apenas para alimentar seu orgulho, seu ego, em discussões vazias. Crentes se degladiando publicamente. É assim, é assado. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, todavia o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O que esses homens estavam fazendo é o seguinte, vamos obedecer. Vamos obedecer a partir de agora. É o que está aqui, vamos caminhar. O saber sem piedade produz orgulho. O saber sem piedade produz orgulho. Mas os que procuram a sabedoria de Deus tornam-se humildes e piedosos. Eu lembro da minha época de seminário, era tão interessante, porque via de regra eu ia fazer alguma pergunta já tendo a resposta. E meus principais mestres, algumas vezes assim, me derrubaram do cavalo, por assim dizer. E quando eu perguntava, ele falava assim, eu não sei. Vamos pesquisar junto? Que humildade. E ele dizia, não sei, não por falsidade, mas dizia assim, olha isso daí. Existem várias vertentes, existem várias formas, mas temos mais coisas que nos aproximam do que aquelas que nos distanciam. Mestres verdadeiros. Nós podemos dizer que aquele povo realizou aquilo que João mais tarde disse. Olha, é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele povo está falando assim, olha, o que interessa aqui é que a palavra do Senhor cresça através de nossas vidas. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Vamos viver aquilo que Ele revelou para nós. E é interessante a gente pensar ao longo da história de homens que obedeciam, que escolheram obedecer, mas com toda a humildade. Eu estudava semana passada, estou estudando o Novo Testamento, e Mateus, coisa curiosa, Mateus 9:9 diz assim, ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. Mateus se levantou e seguiu. Ele estava falando de quem? Dele mesmo. Olha o relato de Lucas. Lucas 5:28 diz assim, Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Os estudiosos dizem que Mateus, ao não citar que deixou tudo, é uma forma de demonstrar sua humildade. Ele tinha muito, roubou durante muito tempo. Ele não fala que deixou tudo. Quem fala é Lucas. Ele não. Não preciso falar que eu tinha muito. Levantei e segui. Mateus 10:2 diz assim, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, o seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Só temos duas qualificações aqui. Uma para Judas, que não tem como não qualificá-lo, que foi um traidor. A segunda qualificação de quem é? É dele próprio. Eu era um publicano. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse meio, eu era um publicano. Eu era um ladrão. Eu era rejeitado por toda a sociedade. Mas ele me chamou, venha Mateus. Que humildade desse homem. Ele só qualificou o nome dele, e depois de Judas Iscariote. Prova de humildade. Obediência humilde. Para alguns outros estudiosos, ainda a forma de Mateus demonstrar sua humildade é porque no relato de Mateus, a ordem no nome dele está diferente do relato de Lucas e de Marcos. No relato de Mateus, o nome dele vem depois de Barnabé. Aliás, de Barnabé não, de Tomé, desculpe. E no relato de Lucas e Marcos, Tomé vem na frente. É uma postura que Paulo também faz, quando eles saem para a primeira viagem missionária, né? Barnabé e Paulo. Aliás, Lucas
que bota a pessoa que está na frente primeiro, né? A gente faz assim. Já percebeu isso? Tem pessoas que falam assim, olha, eu e fulano. Vamos lá, eu e fulano. Porque eu fui na frente. Mas um líder servil, geralmente, ele faz o contrário. A gente estava junto e eu fui. A igreja foi caminhando e a gente foi seguindo. Demonstra mais humildade. Menos eu e mais nós. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que uma marca do homem, da mulher, que teme o Senhor, que busca a palavra, que ama a palavra, que ama o Senhor, é a humildade obediente. É uma humildade comprometida. Esses homens falaram assim, olha, bota para assinar. A gente vai assinar. Bota a relação de quem está aqui. A partir de agora, a gente obedece. A gente está cansado de viver assim. A gente entendeu a palavra. Temos meditado, já choramos, tivemos um momento de festejo, queremos obedecer. Bota o nome, que a gente quer obedecer agora. Essa é uma marca do homem e da mulher, que de fato teme o Senhor, que de fato busca a palavra, que de fato ama a palavra, não pelo que ela pode promover, mas pelo que ela transforma na sua vida. Humildade, obediente, comprometida. É a obediência que pode ser vista. Esses homens estão falando o seguinte, a gente vai agir agora. Mais tarde a gente vai ver tudo que eles falaram que iam fazer. É a obediência que pode ser vista. E é interessante que essa é uma palavra que não tem nada pior para o mundo hoje. Você falar de obediência para o mundo hoje não tem nada pior do que isso. Não tem nada mais antiquado do que isso. Mas é isso que a palavra de Deus nos orienta. O registro bíblico mostra que todo o povo optou por isso. Aqueles que resolveram obedecer, claro. Quero fazer algumas aplicações para a gente finalizar. Como crentes, obedientes à palavra, amorosos pela palavra, de fato, nós devemos tomar muito cuidado com relação à nossa postura. Muito cuidado. Cuidado. Cuidado quando convidar alguém para a sua igreja, por exemplo. Muito cuidado. Não, porque lá é o único lugar que tem palavra. Lá é o único lugar que tem uma EBD diferenciada. Olha, lá é o único lugar que as reuniões, lá é o único lugar onde a organização funciona. Cuidado, cuidado. Me parece que falta um pouco de humildade. Você não conhece a fundo. Você não convive a fundo com outras realidades. Convide. Mas não precisa ter essa arrogância. Só na minha igreja que é assim. Cuidado. Porque o Espírito que habita em nós, habita em todo aquele que o Senhor chama. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas ainda, cuidado com o que você fala sobre você. Só eu sei como. Só eu sei como fazer. Só eu sei. Cuidado com isso também. É estranho isso na boca de um crente. Aliás, o sermão do Mateus, que a gente acabou de falar, do nosso amado irmão Mateus, nos dá algumas orientações no Sermão do Monte, né? Bem-aventurados humildes de espírito, os que choram, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, né? Esse discurso do eu é um discurso estranho para o crente. Ainda mais quando a gente se compreende como que nós somos pequeninos, miseráveis, incapazes. É feio e arrogante. É feio arrogar para si esse reconhecimento. E a gente faz isso às vezes. É muito feio arrogar para si esse reconhecimento, sabe? A sociedade orienta de maneira diferente, né? No mundo corporativo, principalmente, você tem que falar o que você fez. Você faz uma apresentação para você falar que eu sou o cara aqui, viu? Não, mas na ética cristã, de maneira nenhuma. É feio. Tem uma frase estranha, não sei se os irmãos conhecem Clóvis de Barros, ele não é crente não, tá? Ele é um filósofo, Clóvis de Barros. Ele tem muito vídeo dele na internet. Ele tem uma frase estranha que ele falou que ele escutou no doutorado dele na França, que diz assim: os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Ele falou que escutou isso no doutorado dele e falou assim, fiquei revoltado, porque como é que uma pessoa tem um trabalho de escrever uma frase que eu escutando não consigo entender.
E aí ele explica. Os circuitos de consagração social, a igreja é um circuito de consagração social, a sociedade é um circuito de consagração social. Por exemplo, o pessoal fala assim, olha, Ramon é um excelente advogado. Quem falou isso? A sociedade, os juízes, os advogados falaram Ramon. Então, é um circuito de... Tayane é professora, então as outras professoras falam assim, olha, excelente professor. Então, os circuitos de consagração social, igreja, a empresa, a escola, serão tanto mais eficazes quanto maior for a distância social do objeto consagrado. Então, ele vai ser mais eficaz, esse circuito vai ser mais eficaz na medida que ele é distante do objeto que ele está consagrando. Então, por exemplo, você imagina que Ramon é o advogado. Ele faz uma peça, né, uma inicial, não é isso? Aí Anne fala assim, nossa, mas como você escreve bem, Ramon? E uma pessoa que Ramon nunca viu na vida fala assim, olha, você escreve muito bem. Qual que tem mais valor? A que Anne falou ou uma pessoa desconhecida? A desconhecida. Então, quanto mais distante for a posição de quem está sendo consagrado, no caso Ramon, mais eficiente, porque Anne está, né? É muito amor envolvido, né? Agora, uma pessoa que não conhece vai ser o quê? Técnica, né? Portanto, diante dessa frase, qual é o elogio mais ineficaz que existe? O mais eficaz é quanto mais distante estiver. Quanto mais distante estiver, é porque a pessoa está falando assim, ah, isso aqui é bom mesmo. Qual é o mais ineficaz que existe? O meu próprio. O meu próprio. Olha, veja bem, eu realmente me olhei no espelho hoje, eu nunca vi. Rapaz, que coisa maravilhosa, viu? É o mais ineficaz que existe. Porque eu, quando fiz isso, olha, eu quando fiz isso aqui, olha, eu quando estava à frente disso aqui, olha, eu quando eu dei o pontapé inicial nisso daqui, é um discurso que parece mais político-eleitoreiro, né? Aliás, cuidado esse ano, em nome de Jesus. Muito cuidado, muito cuidado. Todo mundo tem sua posição, mas a igreja é lugar de evangelho. É o mais ineficaz. O crente que fica o tempo todo eu, precisa tomar cuidado tremendo. Está muito distante daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Muito distante. Será que nós mesmos, nós crentes em Cristo Jesus, muitas vezes não somos mais parecidos com Simão? Simão o mago, não é Pedro não, o mago, que queria se aproveitar da palavra para ver o que é lá. Usamos o evangelho às vezes como meio de exercer superioridade. Você, pecador. Será que a gente às vezes não... Você vai para o inferno e eu vou para o céu. Talvez seja até verdade, dependendo do contexto, mas será que é esse o caminho? Será que às vezes a gente não exerce isso até dentro da igreja? Não pode, meus irmãos, não pode. Eu sou mais crente que aquela dali. Quase não vejo. Quase não vejo. Será? Faça que nesse povo, obedeça a palavra. Siga, obedeça a palavra. Lembram de Abraão com os hititas? Como Abraão foi humilde com os hititas? Olha, eu sou um servo aqui, eu gostaria de ter um lugar para sepultar a minha esposa. Você é um príncipe de Deus, pode pegar qualquer lugar. Não, eu quero pagar o preço justo, eu quero pagar o preço justo. Por favor. Tão humilde. Evangelismo não é feito através de disputas teológicas, em nome de Jesus. Não caiam nessa. Evangelismo não é feito com disputa teológica. Saiam disso, em nome de Jesus. Obedeçam a palavra. Ide pregai. Obedeçam. Faça que nesses homens. Obedeçam. Discipulado não é construído com uma base intelectual. Não. Olha, veja bem, eu já fiz alguns cursos de pós, né? Capelania. Então, mais apto do que eu para fazer isso aqui, não tem. Me desculpe, mas eu tenho que falar dos dons que Deus me deu. Eu não posso enterrar os meus talentos. Melhor do que eu para isso aqui não tem. Ah, gente, por favor. Por favor. Por favor. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Discipulado não é construído com base intelectual. O fundamento do discipulado é amor relacional. Amor relacional.
Ou você fez curso para ser pai, fez curso para ser mãe. Não, você não teve formação, mas você serve através do ministério da mordomia, amando, servindo, ensinando. A mesma coisa é o discipulado. Isso é importante porque livra a gente dessa corrente de que, não, tem que ter isso para fazer. Não, você tem que ter amor. Você tem que ter interesse pela palavra, inclusive para você aprender talvez mais do discipulado. Ou não, só você pode ensinar. Nós ensinamos uns aos outros. Você tem que ter amor. Isso livra a gente dessa corrente. Eu tenho que ter teologia para pregar a palavra. Não, não. Você tem que obedecer. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo, pregue a palavra. A orientação desse texto de hoje é para uma vida de obediência real, obediência humilde. É impossível uma compreensão verdadeira da palavra, é impossível o amor verdadeiro pelo Senhor da palavra, sem uma obediência prática. Não tem, meus irmãos. Dia após dia na igreja, ouvindo da palavra, dia após dia no meio de crentes, ouvindo da palavra, ouvindo sermão após sermão, mas não tem uma vida de obediência. Ninguém está te chamando para assinar um papel agora, não. Mas deveria. Fazer um compromisso com o Senhor. Dia após dia, familiares, amigos, na igreja, senta no banco, ouve o sermão, vai para casa, mas não tem vida de obediência. É impossível dizer que ama a palavra e que ama o Senhor da palavra. Impossível. Pode ser um monte de coisa, mas é impossível. Você pode orar, Senhor, arde o meu coração, eu quero amar a Tua palavra para obedecer a Tua palavra, Senhor. Desperta em mim, Senhor, esse amor. Você pode orar. Mas se você não consegue evidenciar essa obediência, desculpa, não pode ser um amor real. 2 Timóteo 2,22 diz assim: fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias todas insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Mais palavra, mais obediência, menos brigas. Aí ele fala assim: Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. É a palavra. Tito 3,9, evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias, bem como desavenças e brigas a respeito da lei, da palavra. Porque essas coisas são inúteis e sem valor. Obedeça, meu filho. Obedeça, minha filha, obedeça. Pega a palavra. O resto é inútil, é sem valor. Isso é tão sério, tão importante, eu estou caminhando para o fim. Que se vocês fizerem uma análise cuidadosa, o número de crentes nos últimos 50 anos aumentou incrivelmente. O número de crentes nos últimos 50 anos aumentou de maneira assim, grandiosa. Por que nos bairros, nas cidades, nos estados e o país, você não vê melhora nenhuma? A maldade aumentou também. A violência aumentou. Ora, se aumentou o número de crentes, aqueles que amam a palavra em teoria, aqueles que buscam da palavra, aqueles que obedecem a palavra do Senhor, como é que pode ter aumentado a violência? Porque a palavra pode até ser lida, mas não tem sido amada e tampouco obedecida. Se houvesse um compromisso real com a palavra, como esses homens fizeram, se houvesse uma dedicação real à palavra, certamente que nós veríamos os impactos disso em nossa sociedade, em nossos bairros, em nossa cidade, em nosso país. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem nessa igreja? Quanto tempo de leitura da palavra verdadeira? Quanto tempo de boa teologia? Teologia é bom também. Quanto tempo de... A boa teologia, né? Quanto tempo de boa teologia? Sinceramente, isso é uma análise individual. O que você tem mudado? O que você tem melhorado? Você é capaz de orar e falar assim: Senhor, o que tem transformado essa palavra? A partir do momento que eu comecei uma caminhada contigo, o que tem mudado? Você é capaz de falar assim: nossa, mas como eu estou diferente, Senhor. Aquele negócio mudou. Aquele pecado que eu tinha não tem mais. Aquela mania que eu tinha acabou. Oh, Senhor, que coisa boa.
Você é capaz de fazer essa oração e falar, meu Deus, como a tua palavra tem me transformado dia a dia, tem me constrangido, tem hora que eu choro, tem hora que eu me rasgo, tem hora que eu rasgo meu coração, mas tem hora que eu me alegro, Senhor, eu melhorei nisso daqui, não foi por causa de mim não, foi porque o Senhor tem atuado. Quanto tempo esses homens tomaram uma decisão? A partir de agora nós queremos obedecer. A partir de agora essa palavra que nós aprendemos, ela vai se manifestar através de ações humildes de obediência. Sinceramente, o que tem mudado em você? Eu não sei qual é o seu caso. Se é um caso para chorar hoje ou se é para se alegrar. Mas se não for uma postura de mudança igual a desse povo, talvez você precise rever sua vida espiritual urgentemente. Como eu disse, talvez seja um momento para você chorar. Talvez seja um momento para você se alegrar. Eu não sei, mas uma coisa eu posso dizer, uma coisa eu tenho certeza. A palavra nos convida a obedecer. A palavra nos convida a obedecer de maneira prática, de maneira visível, de maneira que as pessoas possam apontar ali. Eles tinham tanta convicção disso que falaram assim, bota no papel, vamos assinar. Aquele povo sendo orientado por Esdras, depois de muito estudar, depois de muito chorar, depois de festejar, de se alegrar, depois de clamar, de adorar, tomou uma decisão. A partir de agora nós queremos obedecer, por amor à lei de Deus. Não é para todos, é para você. É para você, não é para todos. É para você. Essa é uma resposta que só você pode responder.